Olá, sexto ano. Sejam bem-vindos, tá bom? Então, dando continuidade, iniciando, na realidade, o módulo 2, porém não saindo do mesmo assunto que nós iremos continuar falando sobre solo, mas agora iremos falar da página 210 a 212 do módulo 2 e atividade, meninos, já falando aí, página 216. Atividade 1 e 2. A 2, ela termina na 217, tá bom? Então, presta bastante atenção. Então, vamos lá. Dando continuidade, nós iremos falar sobre práticas agrícolas, entendeu? Ai, professora, a professora de geografia está falando quase a mesma coisa que a senhora de ciência. Realmente, no sexto ano, a geografia e a ciência elas caminham juntas. Então, muitas das vezes eu vou falar uma coisa e a professora de geografia vai repetir a mesma. Porém, a agricultura, gente, é uma atividade produtiva de grande importância e essa atividade possui duas vertentes principais: a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A agricultura de subsistência, aquela que eu utilizo para me sobreviver, que nós também conhecemos como agricultura familiar. E essa agricultura familiar, hoje em dia, existem projetos que levam elas para venda, por exemplo. As escolas compram as verduras, as folhagens dessa agricultura familiar, tá bom? Por quê? Para poder gerar renda para essas famílias, tá bom? E a agricultura comercial. O que é a agricultura comercial? A agricultura comercial é de grandes fazendeiros que produzem bastante, ou seja, em grande quantidade, para mandar tanto para o comércio interno, que é aqui do Brasil, quanto para exportar para o comércio exterior. Vamos lá. O que é a agricultura? Arte de cultivar a terra, conjunto de técnicas e cultivo da terra. Nossa, interessante, né? Para você ver tanto que o solo ele é importante para nós. Sem ele, quem somos nós? Logo que nós somos seres heterótrofos. O que é esses seres, professores? Que necessitam do outro para sobreviver. Nós não sobrevivemos sozinhos, entendeu? Nós necessitamos de produtores para sobreviver. E a agricultura em si, as plantas em si, produzem seu próprio alimento. Ela não precisa de nós, mas nós sim precisamos dela. A história da agricultura, como que surgiu isso aí, né? Surgiu há 10 mil anos, marcou o início do sedentarismo, né? Surgimento das primeiras aglomerações humanas, que permitiu a produção excedente de alimento. O que acontece? Lá, lá na pré-história, nós éramos nômades, né? Bem no início, nós éramos nômades. O que é isso, pessoas nômades? O professor de história vai ter mais gabarito para explicar do que eu, mas eu vou falar mais ou menos, tá bom? Nômades eram aquelas pessoas que habitavam determinada região enquanto tinha caça, pesca e alimento como de frutas, é, alimentos para eles das plantas, certo? Porém, quando acabava naquela região ali, que eles precisavam de caça, pesca e os alimentos no geral, eles mudavam para outra região. Então, quando começou há 10 mil anos atrás essa história de sedentarismo, que é o que? Se fixar em uma determinada região, acabou-se que surge a agricultura. Eles começaram a cultivar o que necessitavam. Então, vamos lá. A modernização da agricultura. O surgimento de máquinas e novas técnicas. Porque antes era muito artesanal. Havia os bois que faziam a aração da terra, as pessoas mesmo que cavavam e plantavam. Então isso demorava, requeria tempo, muita mão de obra. Como vocês veem nessas novelas de época aí, a colheita do café era para pessoas, a colheita da cana-de-açúcar era para pessoas. Então isso demorava tempo, gastava-se dinheiro. Então teve que ter essa modernização, substituição da tração animal.
Eu substituí o animal por uma máquina. É mais rápido, mais viável. Porém, nós vamos ver lá na frente que isso é rápido e viável, mas traz o quê? Bastante problemas para a terra, tá bom? Irrigação, ou seja, eu não dependo só da chuva. Eu mesmo posso irrigar, né? Posso molhar de forma artificial, né, a minha plantação, que nós conhecemos como pivôs. Os pivôs, eles vão fazer esse tipo de irrigação. Também tem a irrigação por mangueiras, unção, por gotejamento, perdão, cotejamento e assim vai. Controle de pragas, né? Controle de pragas, mas aí a gente entra os agentes químicos e biológicos. Antes era algo muito natural, amassava-se o fumo ali, jogava na plantação para controlar alguns tipos de praga, jogava cal para matar outros tipos de praga, são coisas assim mais naturais que surgiram da terra. Porém, agora não. Agora não tem isso. É produto químico e biológico. Joga lá que acaba com aquilo tudo. Mas isso tudo nós também o quê? Nós nos alimentamos. Por quê? Cai a água, joga o produto químico, faz a irrigação, molha aquilo ali. Molhou. De repente surge quem? Cai na terra, vai para o lençol freático. Lá no lençol freático, a planta vai absorver os nutrientes que vêm através de água. E esse produto químico, biológico, esses agentes vão vir para onde? Para a planta, certo? Então nós temos que criar cuidado. Correção do solo. Ou seja, o que seria correção do solo? A correção do solo, menino, seria o controle do solo, da acidez do solo, através de agentes naturais ou químicos. Nós vamos além de plantio direto e plantio indireto, que vai ter uma diferença aí, tá bom? A agricultura intensiva. Isso é uma coisa muito preocupante, porque a alta produtividade realizada em latifúndios, rotação de cultura, uso de fertilizantes, mão de obra qualificada, produção para exportação. Muitas das vezes, eu não deixo o meu solo descansar. Quando há rotação de cultura, que nós também vamos falar bem específico, você vai observar o quê? Que pelo menos não é a mesma planta, não vai tirar os mesmos nutrientes do solo, mas que isso também é perigoso. Agricultura extensiva, baixa produtividade, realizada por mini latifundiários, né? Pequenos produtores, né? Quando eu falo latifundiários, é pequenos produtores. Solo sem descanso, ou seja, eu vou produzir ali um pouquinho, depois eu não deixo só descansar, eu tenho que produzir mais um pouquinho para sempre ter o que vender. Técnicas rudimentares, ou seja, eu volto lá para o carro de boi, eu volto lá para a ação manual, colhimento manual. Então, são umas técnicas mais, é, vamos dizer, rústicas, tá? Produção para subsistência, só para ali, para aquele momento, para organização, para pouco, tá? Para pouco, para mim, só para me autossustentar. Porém, meu solo não descansa. Isso é ruim, tá bom? Drenagem do solo. A primeira coisa que eu coloquei foi a drenagem do solo. Existe alguns tipos de terra que ela encharca. E a maioria das vezes a drenagem do solo, ela é o quê? Eu coloquei bem organizado. Eles abrem valas, colocam mangueira e vai escoar essa água para um outro lugar, para enxugar aquele solo encharcado. Então, dando ação a escoar e enxugar a água de terrenos encharcados, alagadiços. Então, eles abrem, cortam ali, colocam mangueiras e pega essa água que está ali no solo encharcado e joga em outra determinada região, abrindo essas valas, esses túneis, esses fossos para auxiliar os motores de escoamento, entendeu? E esses motores vão sugar toda essa água e deixar o terreno drenado, sem água, certinho? Vamos lá. Existem 3 técnicas de preparo do solo para o plantio. Então, o que acontece? Essas técnicas, elas são boas para alta produção, porém, utilizada incorretamente, acaba que vai fazer
com que esse solo se empobrece. Se eu não organizar o meu solo de forma correta, não colocar os nutrientes necessários do solo. Porque se eu não encher esse solo de nutrientes artificialmente, ou mesmo resto do plantio, misturar ali com ele vai ficar pobrezinho em nutrientes. Ele vai ficar arenoso. Um solo arenoso, uma vez arenoso, nunca mais se recupera. Eu posso tentar recuperar, que eu não vou recuperar aquele solo. Então, aquela terra ali vai se tornar infértil para qualquer tipo de plantio, tá bom? Aração é a primeira técnica, tá bom? A aração do solo é uma técnica de preparo do plantio. Baseia-se na inversão das camadas do solo. Eu vou misturar essas camadas, vou pegar aquela, normalmente ela é dada 20 centímetros. Eu pego aquela que está lá embaixo e subo. Pego aquela que está lá embaixo e subo para cima, entendeu? Eu vou revirando o solo. Sua avó faz muito isso quando ela vai plantar cebolinha, sua mãe. Ela pega, mistura a terra para pegar os nutrientes de baixo e passar para cima, para poder ter uma terra mais o que? Fértil. Embora seja uma prática em região de clima temperado, a aração é um solo de clima mais propício ao intemperismo, ou seja, onde há ação do tempo. Os trabalhos demonstram que o clima temperado, o sistema de plantio convencional, reduzem os estoques da camada C, lembra das camadas A, B, C e D? Então, daquelas camadas vai reduzir, né, o intemperismo daquela terceira camada. O estoque da camada C vai aproximadamente 50 anos de perda nessa produção do meio ambiente tropical. Ocorre em apenas 5 anos. Ou seja, você viu a quantidade de tempo? Essa camada, ela vai ter 50 anos para poder perder os seus nutrientes. Quando eu faço isso, a minha camada C, ela vai o quê? A metade aproximadamente dos 50 anos perde nessas proporções do ambiente tropical, pode ocorrer em apenas 5 anos a perca dessa nutrição, tá? Esse é o primeiro, aração. Aí eu coloquei essa foto aqui, que é um solo arado, ou seja, é um solo onde já houve essa técnica, já removeu a terra para poder o quê? Pegar os nutrientes para ter um novo plantio, tá bom? Drenagem, ou perdão, pessoal, a gradagem, tá? A gradagem é um preparo do solo de plantio, realizado normalmente após a observação da aração. Fez a aração, vai fazer essa, que é a inversão de camadas de terreno irregular, que vai ser como se fosse uma escada, tá bom? O terreno não é plano, ele é inclinado assim, ele é irregular, então ele vai fazer a gradagem. São torrões deixados pela aração, são grandes pedras, aqueles torrões grandes deixados pela aração, tá bom? Sendo interrompido, deixando o solo plano. Ou seja, vai compactar aquele torrão para poder deixar o quê? O solo plano. Vai ter uma correção desse solo. Seria isso, entendeu? Uma correção do solo. Ideal para plantio de pó de café, né? Plantio deveria ter consiste de pó de café bastante solto. Sabe, o pó de café quando ele fica bastante soltinho? Então, seria assim, o certo ideal. É um das técnicas de sistema de plantio direto, que esse plantio direto, ele vai direto no solo, tá bom? A aração e a gradação formam o diminutivo de gradativamente. No entanto, hoje muitos agricultores continuam envolvendo os seus solos de tempos em tempos, muitas vezes sem necessidade, e sendo esse um dos erros mais cometidos e comum do plantio direto. O que acontece, meninos? Quando eu fico mexendo na terra várias vezes, sem necessidade, eu vou acarretar um erro bem comum e eu vou acabar tirando nutriente desnecessário e removendo essa terra compactada de forma irregular, tá bom? Eu tenho, olha aí, o processo, essa imagem aqui, eu estou mostrando para vocês o processo da gradagem, que é o que? A quebra dos torrões, que da terra que já foi removida através da aração. Combinado? Plantio direto. Avanço para a agricultura.
Então, foi um avanço para a agricultura, permitindo a agricultura sustentável, tá? Implementação de áreas de grão em regiões de solo raros, onde provavelmente o cultivo era mais dificultoso, tá? Técnicas específicas presentes desse manejo do solo utilizado em técnicas pós-colheita, como no final, tá? Como no final, a implementação do sistema de plantio direto. O que acontece? Eu coloquei em azul, claro que não vai ter como você clicar para poder abrir isso aí, mas se você pegar e colocar na internet, você vai conseguir. A palha sobre a superfície do solo é um fator fundamental na importância do sucesso da utilização dessa técnica de plantio direto. Por quê? A palha ela vai fazer com que a terra sofra menos o intemperismo, a ação do vento, do calor, da temperatura. Então, até na hora de plantar, essa palha vai fazer a proteção do solo. Tá vendo aí? A palha, então, são restos do que já foi consumido, tá? Ou seja, essa palha aí vai fazer essa proteção para não deixar o solo o quê? Exposto. Quando eu deixo meu solo exposto, vai acontecer o quê? Se chover, ou se o vento, principalmente a chuva, vai abrir erosões nesse solo, porque ele não vai ter proteção nenhuma. Agora, se eu jogo a palha, ela vai proteger o meu solo e meu próximo plantio direto, ele vai ser bem tranquilo, ok? Vamos lá. Escar Escarificação. Escarificação. Ela consiste no preparo do solo do plantio, menos agressiva à estrutura, tá bom? É, um, é mecânico. A operação rompe as camadas do solo sem realizar revolvimento ou inversão do solo. Desculpa, gente, engasguei aqui. O que acontece? Essa técnica vai fazer com que eu não preciso fazer a remoção desse colo, eu não vou precisar fazer o processo de aração do solo, entendeu? Então, ela é menos agressiva para quem? Para o solo, tá bom? Utilizada em clima temperado, tá? Chamado de sistema de preparo mínimo do solo, alternativa para produzir efeitos prejudiciais na aração, ou seja, para mim diminuir esses efeitos de geração e da gradagem, tá? Porque aquelas duas primeiras técnicas, elas utilizadas irregularmente, ela vai trazer malefícios, tá? Para o solo. Já a escarificação, ela não vai trazer malefícios, ela vai fazer com que essa prática ela seja menos dolorida para a terra. Então, a prática também acaba por causar a degradação do solo seco, uma vez que as condições para a decomposição são mais agressivas. Apesar de ela não interromper muito, mas a degradação ali do solo C, ela vai ser um pouco mais agressiva, ok? Vamos lá. Quais são as desvantagens da escalização? Devido ao intenso uso de máquinas pesadas, esse é o problema. Por quê? As máquinas pesadas para o manejo do solo e a compactação são os problemas mais comuns ali existentes. Então, a capacitação do solo é quando ocorre quando as partículas de rea, rea, não, meu Deus, rearranjadas, engasgou de novo, né? Ela aumenta a densidade do solo. Dessa forma, as camadas superficiais restringido o potencial de produção. Então, o que acontece? Qual que é o aspecto negativo dela? O aspecto negativo é o uso das máquinas pesadas, porque ao mesmo tempo que essas máquinas pesadas, elas vai fazer com que esse solo seja menos agredido, entendeu? Ela vai acabar o que? Compactando e imprensando esse solo, trazendo uma forma mais agressiva, tá bom? Para aliviar os problemas físicos. Ou seja, vamos prestar bastante atenção como lidar com o solo, porque ele é a principal fonte de alimentos para nós. Vamos lá?
Então, aqui eu coloquei a imagem desse tipo de maquinário. Essa máquina aqui, por exemplo, ela está fazendo isso, tá? Ela está compactando, ela está, mesmo no momento que ela revira essa terra menos agressivamente, ela o quê? Ela está compactando com seus pesos, porque é um tipo de máquina pesada. Então, eu vou matar alguns tipos de nutrientes ali já existentes. Pessoal, boa aula. Dessa vez não teve como eu colocar a atividade do final do vídeo. Eu tive um probleminha com o meu scanner e acabou que não deu para colocar. Mas na próxima videoaula eu vou estar colocando isso. Então, assim que postar essa aula, anotem as dúvidas sobre o assunto, me comuniquem para que nós fizemos esses esclarecimentos, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço, tá? Até mais, meninos!